Recreio! Cá estamos nós, Bela. Bora pra gente continuar aquele papo sobre o ECA? Bora! Como a gente estava falando ontem, o direito à educação só consegue ser garantido se alguns deveres forem cumpridos. Calma, Adri. Que tal a gente, começar o episódio antes, abrir? Bom, eu confesso que já estava animada, até esqueci da apresentação, né, Bela? Então, eu sou a Adri. E eu sou a Bela, e está começando mais um episódio de Um Dia Pode. Roda a vinheta! Um dia. 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 Um dia pode. O Estado oferece as condições para o direito à educação ser ofertado e fiscaliza o seu cumprimento, ou seja, o Estado fica de olho para checar se está tudo indo nos conformes, se está tudo funcionando direitinho. Entendi. Então o Estado tem o dever de oferecer ensino a todos e todas e cuidar desse ensino. Mas tem alguma divisão de tarefas, Adri? Por exemplo, por que cuidar da educação do país todo é uma baita responsa, né? Exatamente, ainda mais quando a gente fala do Brasil, que é esse país de tamanho continental, né? Então, a divisão entre as esferas estaduais e municipais acontecem na educação e é essa divisão que garante que as diferentes etapas de ensino sejam ofertadas para a população. Vamos lá! Os estados devem oferecer o ensino fundamental gratuito e priorizar o ensino médio. E os municípios cabe prover o ensino infantil, que são as creches e a pré-escola, e priorizar o ensino fundamental. E isso vale para todos e todas, certo? Exatamente, Bela. Inclusive, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fez questão de mencionar o dever de oferecer atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência lá no artigo 54. Massa, Adri, muito bacana. Eu só fiquei pensando que o que faltou foi o ECA atualizar esse termo aí, porque hoje em dia o correto é dizer pessoa com deficiência. Bela, arrasou. Muito obrigada por ter me lembrado, viu? Exatamente. Então, hoje a gente não deve mais falar portador de necessidade especial. O certo é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem primeiro do que a deficiência que ela tem, né? Então, arrasou, Bela. Com certeza, e às vezes a gente esquece, né? Então isso é muito importante, o discurso tem muito poder, né? Então, o dever de manter os estudantes na escola é somente do Estado, Adri? Então, Bela, na verdade, não é só a função do Estado, não. É um dever também da família. Bom, então seria tipo o Estado garante que terá uma vaga para todo mundo, mas a família é responsável por matricular, ou seja, a família é responsável por ir e garantir que aquela criança ou adolescente tenha essa vaga, esteja nessa vaga. Exatamente isso, Bela. Deixa eu pegar aqui o artigo 55 do ECA para a gente ler junta. Deixa eu ver. Artigo 50, 52. Tá aqui. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, ou seja, apertando a tecla SAP de tradução. Os adultos responsáveis devem matricular as crianças e os jovens nas instituições de ensino e garantir, assim, a permanência deles nessas instituições. Tava até rindo, porque faz tempo que eu não escuto a palavra pupilos, né? Mas tava refletindo aqui, Adri. Esses deveres do Estado e dos responsáveis, eles precisam ser cumpridos para que, então, o direito da educação seja alcançado, o direito à educação seja alcançado. E aí, dentro da escola, outros direitos possam funcionar, né? É nesse raciocínio, tô certa? É bem nessa pegada, Bela, muito bem pontuado. Quando a gente tem a consciência de que estar dentro da escola é um direito adquirido, ou seja, né, ao longo do tempo esse direito foi conquistado, aí sim a gente pode começar a entender outros direitos. Pode crer, nossa senhora. É isso, né? Essa consciência é super importante. Mas olha só, e me fala se eu estiver indo longe demais, no papo. Não é suficiente só estarmos dentro da escola. A gente precisa de um ambiente agradável e que nos ajude a aprender, a conviver, entre outros, né? Exatamente, Bela. Por exemplo, vamos pensar aqui.
Uma sala de aula muito quente, né, atrapalha demais o aprendizado, onde tem aqueles ventiladores que mais fazem barulho do que realmente ventilam o ar na sala, né? Assim, então, esses ventiladores que fazem barulho não resolvem o problema, a galera continua com calor e o aprendizado também fica prejudicado. Nossa, eu mesma aqui no Maranhão, se eu não tivesse esse ventilador pra estar me refrescando agora, eu não sei nem se eu seria capaz de estar gravando esse episódio. Mas assim, vamos lá. Nesse caso, mesmo o dever de manter os estudantes na escola ter sido cumprido, ou seja, mesmo se esse dever tiver ok, o objetivo de garantir o desenvolvimento pleno, que vimos no episódio passado, fica bem longe, né? Porque esses jovens, eles não vão conseguir ter uma aprendizagem de qualidade se eles estão com questões fisiológicas, por exemplo, um baita calor, super distraindo eles, incomodando, né? Exatamente, Bela, esse é o ponto. E é aí que entra a importância da gente saber os outros direitos que os estudantes têm, como, por exemplo, se organizar e participar de entidades estudantis. E essas entidades seriam tipo os grêmios, Adri? Perfeitamente. São esses órgãos que os estudantes podem utilizar para fazer valer, com respeito e muito diálogo, os seus direitos de aprendizagem e de boa convivência dentro da escola. Então, é uma organização importante de articulação dos estudantes para se fazerem ouvir dentro da instituição. Sim, eu fico pensando que, inclusive, é um espaço ótimo para reflexão entre eles, né? Assim, de se fazerem ouvidos, mas também se escutarem entre si, né? E assim, todos os estudantes deveriam saber disso. Eu tô com vontade, assim, de sair, entrar em toda a sala de aula e falar sobre isso. Bela, e a ideia é exatamente essa, né? Sair gritando por aí, falou, galera, a gente precisa conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E a gente aqui, como professor e professora, a gente precisa fazer com que essas informações cheguem de fato aos estudantes. Afinal, do que adianta, né, a gente ter o Estatuto da Criança e do Adolescente que já existe há 32 anos e sendo que essas crianças e esses adolescentes nem sabem que esse documento, que esse estatuto importante existe. Aí não adianta de nada, né? Informação boa é aquela informação que a gente pode e deve compartilhar. Bom, fim do intervalo, Adri, acabou. Agora a gente estava nesse nosso papo maravilhoso, mas parece que o recreio cada vez fica menor, que a gente consegue conversar menos, né? Então começa o meu dever de levar tudo que a gente conversou para estudantes. Então eu vou realizar meu sonho e entrar em toda a sala de aula e falar sobre isso. Bela, exatamente. Eu também vou fazer a mesma coisa, viu? Vou levar esse debate sobre direitos e deveres para os estudantes, para o que realmente importa, né? E ó, se quiser, a gente pode pensar juntas em reservar um dia para reunir todo mundo no pátio e apresentar o Estatuto da Criança e do Adolescente para eles. Nossa, simbora demais. Tô com você nessa. Fiquei feliz, hein? Mas e aí, galera, conta pra gente, vocês gostaram desse episódio? Querem conhecer mais sobre o ECA, sobre direitos e deveres? Comenta lá no nosso Instagram, @umdiapod, sem E ou I no final, e segue a gente lá no TikTok. Até mais! Até, gente!